método dos 6 pilares. Eu sou Mariana. Olá, você, amigo, amiga enxadrista, mestre Gerson Pérez aqui. Mariana, o que que é esse negócio aí de podcast do Método Seis Pilares que eu vi anunciado na internet há algum tempo e finalmente ele foi pro ar? Parece que esse negócio de colocar podcast no ar não é fácil, não. Não é nenhuma moleza, né, Gerson? Podia ser docinho, docinho, mas não é não. Envolve tanta coisa. Então, uma invenção, mais uma invenção do mestre de xadrez, chamado mestre Gerson Pérez. E ele me desafiou, e como eu sou movida a desafios, estou aqui com você e com você daí de casa para partilhar e aprender um tantão com o nosso querido mestre Gerson Pérez. Mariana, eh, nós vamos falar muito aqui de treinamento, de método, de facilidade, de caminhos para você ter bons resultados. Bons resultados, a gente está falando é de aumento de rate mesmo. Bom resultado, nós estamos falando de conquista de título. Bons resultados, nós estamos falando também de ganhar de jogador forte. Quer dizer, performance. Agora, nós queremos saber quem que é a Mariana Leite. Ah, Gerson, vamos começar então. Eu sou mãe de dois pequenos enxadristas, da Ana Helena e do Bento. Eu sou esposa, eu sou administradora, atuo como copywriter e aceito os desafios que a vida me dá. Então, eu acho que eu tenho uma bagagem por aí, né? Já de vida, uma certa bagagem que eu posso transmitir algum conhecimento. E no xadrez, digamos que eu seja uma mãe ousada e corajosa que busca e galga espaço para jovens talentos, jovens atletas e que eles possam crescer, conquistar cada dia mais espaço. Perfeito. Eu agora vou falar um cadinho então do mestre Gerson Pérez. Então, o mestre Gerson Pérez foi eu, né? Então, quando eu conheci o xadrez no final da década de 80, eu era o cara ruim em tudo, mas tudo mesmo. Maneira de Deus, tudo que você imaginar. Futebol era um desastre, basquete, vôlei, natação, peteca, não era bom nem de bolinha de gude. Então foi um encontro maravilhoso, porque quando eu descobri o xadrez já era ali mais da pesquisa, do livro, mais intelectualizado, ficava Casa da Cultura, biblioteca. Então estudava neurociência, história, filosofia, psicologia, e quando surgiu o xadrez foi uma maravilha. E aí eu conheci então o xadrez entra na minha vida final da década de 80, quando trabalhava no Banco do Brasil. E aí os anos foram passando, depois chegou a Vanessa, que é a esposa, depois veio a Letícia, que é a filha, inclusive foi campeã estadual sub-8, isso há muito tempo, já está com 15 anos, e de lá para cá, então, nesse período todo, esses 36 anos atuando no xadrez, a cada dia, quando eu levanto, eu tento fazer duas coisas. De um lado, a parte intelectual, o desafio é saber mais um pouquinho do que eu sabia ontem. E o outro é comportamental, tratar bem as pessoas, ser educado, desenvolver também esse lado humano. Afinal de contas, é, como enxadrista, a gente atua uma parte do tempo e o resto a gente lida com as pessoas, a gente tem a família, tem os amigos, tem ambiente de trabalho, quer dizer, a todo momento nós estamos relacionando com as pessoas. Então, é esse o Gerson Pérez, professor, jogador e também que aprecia muito as coisas da intelectualidade, conhecimento em geral, saberes. Ah, que bom, Gerson, essa apresentação sua, porque é importante que as pessoas saibam que nós temos por trás do grande professor de xadrez um grande ser humano. E é um privilégio para quem
te conhece, partilhar do tempo, saber que você tem tanta habilidade para desenvolver técnicas das crianças, dos jovens, dos adultos, e eu só posso agradecer a Deus por ter você nas nossas vidas, na vida da nossa família. Você é uma grata surpresa para todos nós. Obrigado demais e olha só, gente, a família da Mariana, né, lá tem, o Luiz, lá tem o Bento, lá tem a Ana, lá tem os petzinhos também, nós estamos dando aula, tem petzinho, quer dizer, é aquela família tradicional, aquela família bacana do Brasil, né, que lutadora, cheia de sonhos e felizmente eles estão no xadrez, eles estão abraçando a causa que você há muito tempo abraça, que eu abraço. Então, hoje, várias famílias, como da Mariana, estão nesse mesmo barco nosso e nós vamos falar muito disso aqui. Treinamento de alto rendimento, como faz os filhos da Mariana. Nós vamos falar de xadrez também social, xadrez pedagógico, xadrez, inclusive terapêutico, tem ele também. Então, é um monte de vieses, é o xadrez nas suas mais múltiplas formas que nós vamos ver aqui a partir do segundo bloco, já que esse é de introdução, é de apresentação dessa proposta nossa. Até já já, e nós esperamos você. Que bom que você My noble king, the guide on the board. Que bom que você está conosco. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o método dos 6 pilares. Como surgiu, como Deus abençoou a cabeça do nosso querido mestre Gerson Pérez, qual a importância do método, por que estudar com método e o que isso facilita para você que está aí e que quer e tem interesse em conhecer um pouquinho mais do método dos 6 pilares. Mariana e amigos, olha, e foi soprado o negócio, foi da espiritualidade mesmo. Estava eu numa casa da cultura de Cássia, onde tem a famosa, né, Santa Rita de Cássia, a famosa santa, e lá na Casa da Cultura, o discurso do método era um livro que eu estava estudando, gosto muito de filosofia, e ele fala que todo assunto difícil fragmenta ele que fica mais fácil. Como eu estava estudando xadrez, queria melhorar o meu xadrez, não dava aula ainda, era o meu início no xadrez. Aí eu tive um insight. Olha, por que que então eu não pego as coisas do xadrez e fragmento? Já tinha um monte de livro com essa proposta, mas não com o roteiro, por exemplo, era sempre abertura, meio jogo e final. Você pega o xadrez básico, a nossa obra mais famosa, meados da década de 50, século passado, quando foi publicado, é um livro que tem exatamente isso. Começa no final, depois tem combinações, meio jogo, depois tem a abertura. Mas então eu fiz um roteiro completo, que aí abertura, tem tática, tem estratégia, tem final, tem meio jogo, tem análise com foco no cálculo. E aí que foi o problema. Porque a galera lá de cima soprou 7 pilares. Mariana, eram 7 pilares. Ô, professor, mas o que você fez com o outro? Engoliu, comeu o outro? Pois é, eu aglutinei, eu juntei. Quando eu fui buscar os exemplos, era tudo de livro na época, a gente ainda estava em um mundo analógico, que muitos de vocês aí nem fazem ideia do que é isso. A gente corria atrás de livro, era muito difícil ter acesso a material. E aí, simplesmente, na hora de ilustrar a análise e o cálculo, eu acabei tendo que fazer junto. Aí ficou, ao invés de 7 pilares, 6 pilares. Então, ele nasceu meio torto, porque era para sair de um jeito e saiu do outro. Mas, curiosamente, não houve mudança nenhuma na estrutura dele. Houve melhoria à medida que foram chegando
outras ferramentas. Nós passamos para o mundo digital, né? Sim, e Gerson, me fala aqui, para quem não sabe, eu sou leiga no xadrez. Eu queria saber de você se esse negócio de estudar xadrez com método, se ele não dá uma engessada assim no atleta, ou no estudante, ou em quem quiser estudar xadrez. É essa a preocupação. Olha só, todo método ele te dá direção, ele te dá caminho. E a ideia do método é exatamente para você errar menos. Já que você está, digamos, num espaço mais ou menos fechado, um espaço que você domina, porque você já tem um enquadramento, método 6 pilares. Então, tem os pilares que você tem que estudar, os conceitos, as bases de cada um, e na hora de tomar uma decisão, o parâmetro é exatamente o método, ou seja, o que você estudou nele. Ótimo. Mas não fiquei engessado, então? Pois é, tudo que você estuda, olha, na física, na química, matemática, tudo que você estuda tem princípios, são princípios universais. Então, por exemplo, centro tem em toda a partida. Desenvolvimento, espaço, tempo. Então, isso aí que é o que a gente trabalha dentro do método. Ou seja, primeiro você aprende a fundamentação e fica dentro da caixa. Para que você erre menos, para que você tenha direção. Porque é um mundo gigantesco. Para você ter ideia, a Biblioteca de Xadrez de Cleveland, Estados Unidos, 33 mil livros. Periódicos, 6 mil. Imagina a quantidade, isso eu estou falando de um lugar só, quantidade de material que tem de xadrez. Então, se você não fica, digamos, dentro da caixa inicialmente, você erra muito, você perde muito. Então, um método vai te deixar mais seguro. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a transcendência, você tem que, não precisa quebrar a caixa, você simplesmente vai pensar fora da caixa depois. A caixa vai ser sempre o seu referencial. E cada vez esse referencial ele vai sendo mais sutil, porque de início é raso, é na superfície, é na casquinha, e cada vez mais você vai aprofundando. Sempre você vai ter os referenciais. Então o método te dá o que? Parâmetro. Ele é uma tag, ele é uma etiqueta, um sinalizador que facilita na hora de você tomar decisão. Agora, ele é um parâmetro. Então, a partir desse parâmetro, você cria, você transcende ele. Então, não engessa. Ah, isso é muito bom saber. E se eu resolver estudar com o método dos 6 pilares? Onde eu encontro? Onde eu posso buscar? Quem eu devo procurar? É no seu Instagram? É no seu YouTube? É no site? Como é que é, Gerson? Como é que funciona se eu resolver? E se o coleguinha que está aí de casa? E se você resolver entrar no método dos 6 pilares hoje? Onde você deve procurar? Fique atento, hein? O Gerson vai responder para a gente. Ó, o jeito mais fácil é Hotmart. Hotmart nós colocamos lá. Não sei se você tá bem a par aí, mas hoje a gente fala muito de microlearning. Isso aí é o segredo do sucesso para os dias de hoje. Porque são conhecimentos que foram empacotados, foram embalados de uma forma muito afinada com os tempos de hoje que você não dispõe de, de muito tempo mesmo, de horas para poder se dedicar ao xadrez e você quer melhorar. Então, são vídeos curtinhos do Método 6 Pilares, mais de 500 vídeos, tem também e-books. Isso aí já está prontinho. Você faz a aquisição do treinamento na Hotmart e na mesma hora já começa a estudar. Tem lá abertura, tem meio jogo, tem final, tem tática, tem estratégia e análise com foco no cálculo. A parte de força técnica, teoria. Mas só isso? Não, eu quero ver também o método na prática. Tem eu jogando, explicando as jogadas com o referencial do método. Inclusive tem também, Mariana, o extra tabuleiro. Quer dizer, E o que quanta que é isso, coisa. Gerson?
Uai, o extra-tabuleiro é aquilo que transcende tudo que não é das 64 casas. Sabe aquele menino, aquela menina, aquele jovem, aquela pessoa que é boa de teoria, é boa ali da prática, mas é nervoso, é ansioso, procrastinador às vezes, mindset fixo ao invés de mindset de crescimento, pouco resiliente, ele é antifrágil. A pessoa precisa ser antifrágil, ou seja, ainda não é. E quer dizer, tudo o que foge desse parâmetro de tabuleiro. Então é o extra tabuleiro. Tem lá também, a gente discute alimentação, necessidade de você ter uma alimentação especial para os torneios, para o seu treinamento. Nós discutimos também atividade física, necessidade de você ter atividade física regular. Nós falamos de sono, uma das minhas formações exatamente em neurociência, para poder entender como funciona a nossa mente, a mente do aluno, para poder ter mais referencial, mais parâmetro para ele. Então, é tudo, é um treinamento completo que está lá na Hotmart, um método redondinho. Uau! É muito complexo, né, Gerson? Assim, não sei para quem está aí, que é do meio do xadrez, mas eu que sou de fora, muito legal isso daí. E como é que é, Gerson? Assim, você costuma presentear? Você costuma beneficiar? Como é que é assim com relação aos valores, o investimento? Como é que é isso daí no método? É para todo mundo ou é uma coisa inatingível para muitos? Imagina, que isso. Se fosse para fazer um negócio para poucos, eu nem faria. A ideia é exatamente isso, espalhar conhecimento. Então, claro que tem coisa que precisa, até porque o Clube Xadrez é uma empresa, né? Se a gente não faz algum treinamento pago, fecha a empresa. Mas assim, esses treinamentos são treinamentos muito acessíveis, especialmente em vídeo, né? Porque vídeo é fácil de você assistir, pode ser lá da sua TV, vídeo pode ser do seu celular, tablet, computador, onde você tiver, você consegue. Então, barreira espaço-tempo cai. E precisa ter exatamente um treinamento que as pessoas consigam comprar, afinal de contas, ser acessível. Então, a Hotmart permite dividir em várias vezes. Hotmart permite você, inclusive, experimentar. Você sabia, Mariana? 7 dias. A pessoa compra e É tem mesmo? 7 dias de garantia. É. Agora, de início, assim, a pessoa compra lá, mas não tem desconto, não tem bônus fora aquele que tá lá, né? Então, assim, quem sabe a gente pensa em alguma coisa nesse sentido, né? Não, a gente pensa não, vamos pensar já. Porque Então assim, vamos. eu acho que é mais justo quem está nos prestigiando nesse primeiro episódio de podcast ser presenteado, ganhar o presente do mestre Gerson Pérez. E qual seria esse presente aí? Opa! Vamos ajustar as coisas por aqui, hein? Você não acha que é justo quem está nos prestigiando hoje ganhar um presente do método dos seis É pilares? justíssimo, claro, ué. A hora tá prestigiando o lançamento do nosso podcast, fechado então, Mariana. E o que que você pensou? Que tal 10% de desconto? Tá pouco? Tá Tá pouco? pouco? Só 10%? Ah, não, Mariana, mas você tá assim com as duas mãos, tá doido? Um pouco mais, 15%? 15. 15% de desconto, beleza. Tá bom Vamos já? bater o martelo. 15% de 15% de desconto, desconto beleza. Todo para mundo que todo tiver, vamos deixar o cupom aí então, pra pessoa mundo. comprar e já ter o seu desconto. Boa, beleza. 15%. Mas tá pouco, viu? Uai, mas não é possível um Tá negócio pouco. desse? Eu estava nos 10% e você Foi mais não generoso. quis. Então,
vou fazer só um presente. Porque quem tá aqui hoje merece outro presente. O que você acha? Vai lá. Bota aí na mesa que a gente discute. O que você pensou? Eu pensei 1 hora de mentoria com o mestre Gerson Pérez. Eita! Agenda, Ah, vou ter eu que sei virar minha que agenda de cabeça para baixo. se vira. Gente, aqui no Clube Xadrez Online, nós começamos 6 da manhã com as mentorias. Vamos até meia-noite. São alunos de 16 países. Então, quando não falta ninguém, são 18 atendimentos seguidos. A Mariana deu uma espetada boa aí, hein? Que tarefa. Ó, mas beleza. Nós vamos encaixar. Joia. Então, vamos deixar o cupom aí. 15% de desconto para adquirir o método e também mentoria. Você vai ter 60 minutos aí comigo para poder prosear sobre tudo que você quiser aí de dificuldade que você está tendo no seu treinamento. Porque mentoria é isso. Mentoria é uma prosa ali com o aluno, com a aluna, e ele vai contando as dificuldades e nós vamos pontuando de acordo à luz do método como é que ele vai resolver as suas dores. Ah, eu não estou melhorando por quê? Então você vai conversando ali, pode mostrar partidas, pode jogar com o professor até, enfim. Os 60 minutos são livres, fica à disposição. Justíssimo. Isso. Inclusive, quem não quiser prosear sobre xadrez, pode vir bater um papo e escutar o sotaque mineiro. O sotaque mineiro, mineirês. O mineirês. Ó, mas aqui a gente fala, nós estamos na divisa, a gente fala muito, quase um paulista, né? Porque estou próximo a Ribeirão Preto. São Sebastião do Paraíso é Minas, sudeste de Minas, mas está na divisa com o Noroeste Paulista. Então nós estamos a 15 quilômetros da divisa, a última cidade, uma Ribeirão Preto. Então a gente fala bem interiorzão ali de São Paulo mesmo, não é como lá pessoal de Belo Horizonte, quando eu vou para eventos lá, o pessoal, Jarcinho, foi bem de viagem, Jarcinho, é um pouco diferente. Bom, então fechamos este bloco e voltamos já, né, Mariana, para o nosso terceiro bloco, então, batido o martelo aí que quem adquirir o nosso treinamento combo do Método 6 Pilares vai ter 15% de desconto por causa do lançamento do podcast. Então, é de lançamento, viu, Mariana? Esse valor, né, naturalmente, depois, né, vai mudar e também a mentoria de 60 minutos. Pelo menos uma semana, hein? Até o próximo podcast, certo? Tá. Então, do episódio 1 para o episódio 2, você vai ter a possibilidade de adquirir e pode comprar tranquilo, é acessível o valor, inclusive tem 7 dias. Se não gostar, não precisa nem avisar por que você cancelou. É só apertar o botãozinho lá e pronto, e você vai ser reembolsado. Já é do regramento aqui do Método 6 Pilares te reembolsar. Agora, Mariana, o reembolso, não sei o que é que acontece, não temos reembolso. Acho que as pessoas gostam do método, porque a galera compra e tá feliz, graças a Deus, né? Vamos lá para o nosso terceiro bloco, então, já. Até mais. Bom que você voltou e está conosco agora no bloco 3, no terceiro bloco do nosso primeiro episódio do podcast Método dos 6 Pilares. Agora, nós vamos bater um papo bem legal com o Gerson e nós vamos entender para quem serve o método dos 6 pilares. Se é só para atleta de competição, como é que é, Gerson, isso daí? Conta pra gente. Mariana, o método 6 Pilares, ele é como se fosse o Linux do xadrez. Então, primeiro que ele é como se fosse uma esponjinha. Você pode trazer tudo para ele, já fiz outros treinamentos com outros treinadores, já vi muita coisa de livro, estudei sozinho e tal. Não tem problema, porque é uma sistematização. Nós temos os nossos conteúdos, mas o que você tem que entender é que um método para ser bom, ele não tem que
ser um método que você se adapta a ele. Para o método ser bom, ele tem que se adaptar a você, para a sua idade, para o seu nível e para a sua proposta. Por exemplo, aqui nós temos em treinamento, Mariana, alto rendimento. Atletas que jogam campeonato mundial, pan-americano, sul-americano, campeonato brasileiro, campeonato estadual, campeonato de clube. Todos os níveis você imaginar, base, intermediário, avançado, tudo para jogador. Ah, mas também tem aquele cara do pedagógico, o que dá aula, um instrutor, xadrez educacional, treinador, xadrez competitivo, mas do lado do professor. Tem aquele aluno que está na escola que quer o xadrez como ferramenta de apoio, de enriquecimento curricular. De um lado vai ter desenvolvimento cognitivo, do outro lado vai ter crescimento comportamental, desenvolvimento humano, afinal de contas. E aí o xadrez também atende esse público dentro do método, que é o pedagógico. Aí a gente tem também a galera do social. Então, o xadrez tem muito grupos de WhatsApp, grupos lá do Facebook, tem o pessoal do Instagram que forma ali, galera dos clubes, enfim, eh, são tribos, são, são pessoas que se unem por um ideal. E aí, no caso do social, a gente faz inclusive esse intercâmbio, né? Ou seja, nós temos os nossos grupos, nós temos os nossos torneios, nós temos os nossos treinamentos, onde esses jogadores eles se reúnem virtualmente, alguns jogam inclusive torneios presenciais e se encontram. Então tem essa proposta também da socialização, importante demais nos dias de hoje, que a gente está muito grudado só nas telas e sozinho. Uhum. Que seja nas telas, mas que seja em grupo, que seja mais um sentido comunitário. E por fim, nós temos também aquele de perfil. Imagina a área de saúde, hoje, quanto problema de saúde mental, né? Ou seja, muita gente ansiosa, muita gente nervosa, muita gente, nossa, quanta coisa está acontecendo. Então é um viés terapêutico. Então o xadrez como terapia é muito comum aquele profissional que tem uma rotina muito estressante. Eu atendo aqui muito médico, pessoal da área do direito, o engenheiro, o cara que está ali na empresa, mercado financeiro. Então, esse pessoal vê no xadrez como se fosse uma ilha da fantasia. Inclusive, Uhum. tinha isso, né? Tinha um seriado assim, onde você sai daquela rotina pesada e entra em um mundo do passatempo, do hobby. Você vai viver momentos agradáveis jogando xadrez. Mas você não quer só jogar xadrez e entregar todas as suas peças. Você quer jogar xadrez e jogar xadrez relativamente bem, não com aquela gana, aquele espírito, né, de luta que tem que ter para o torneio, mais terapêutico, mais leve, um xadrez que você tem crescimento técnico, mas digamos moderado, respeitando o seu ritmo de vida e a sua proposta. Então, nós temos 4 segmentos e aqui o mais novinho, 4 alunos 4 anos, alunos com 4 anos já começa a treinar com a gente. E o mais experiente, Mariana, 85 anos de idade. Então, de mamando Olha, a, que legal. de mamando a caducando e também, né, muito variado dentro do método 6 pilares, dentro da proposta do treinamento, o público. Então, pessoas que buscam treinamentos de formas muito diferentes, né? Que demais, Gerson. Isso é muito legal, né? Ver assim a quantidade de pessoas que se beneficiam com tudo que o xadrez pode trazer, né? Como o xadrez ele melhora uma criança, ele melhora um adolescente, ele melhora um jovem adulto, um adulto, uma pessoa de idade. Ele está sempre estimulando a mente.
o poder cognitivo e tudo isso, os benefícios que o xadrez traz e essa pluralidade que o método dos 6 pilares tem e consegue atendê-los, né? Um a um, na sua individualidade. Ele é plural e, ao mesmo tempo, ele é individual, porque cada um se desenvolve no seu tempo, no seu ritmo. Não é Perfeito. nada forçado para que as pessoas cheguem ao topo. Inclusive, isso é uma corrente de pensamento, é uma corrente educacional, construtivismo, né? Construtivismo Sim, você desenvolve por etapas e exatamente respeitando o ritmo. Então, Piaget aí, depois a gente teve outros grandes pensadores, né, dessa parte de eh, sócio. É porque você tem sempre, em desenvolvimento, Mariana, você tem o sujeito e tem o objeto. Então, o sócio interacionista, você tem eh, contato com o outro. Contato com o outro ajuda muito esse desenvolvimento, né? Então, tudo que a gente observa nas coisas é um processo construtivista de melhoria continuada, respeitando o estágio que você está e respeitando também o ritmo seu, né? e isso é muito legal, né, Gerson? E o xadrez é bacana porque Isso, dá para fazer exatamente isso. Você tem torneios de 500 pessoas, 400, 300 pessoas em, em níveis completamente diferentes, convivendo dentro do mesmo espaço. Sala de aula é assim, os clubes são assim, os treinamentos são assim. Então é um ambiente muito democrático, um e ambiente muito salutar. salutar e acolhedor, né? Um ambiente acolhedor porque todo mundo que quer melhorar tem o seu espaço. Tem. E isso um grande diferencial do método Maris também, para cada pessoa que já fez parte e para você, tá doidinho para pular pro lado de cá. Vem? Aproveita aí esse lançamento, né? Que afinal de contas a Mariana já espetou o professor aqui para botar 15% de desconto. É mole. E também 60 minutos de mentoria para você que está ingressando agora no Método Seis Pilares. Fim de bloco. Já já a gente volta então com o nosso quarto bloco do Método Seis Pilares. Até lá. Whoa, you're my noble king, the guide on the board. Que bom que você está aqui conosco no quinto bloco do primeiro episódio do podcast Método Seis Pilares. Agora, nós vamos perguntar para o nosso querido amigo Gerson sobre o legado dele nesses 36 anos de xadrez. Como é que começou tudo isso, Gerson? Como é que foi evoluindo e você chegou nessa quantidade de livros, essa quantidade de aulas e tudo isso que nós temos hoje em mãos de material do método dos 6 pilares e do mestre Gerson Pérez? Bom, essa pergunta aí é uma oportunidade muito boa, Mariana, de eu falar do meu grande guru, Joel Borges. Joel Borges me incentivou na parte profissional. Olha, precisamos de um professor de xadrez. Falei, Joel, mas não tem professor de xadrez, não, cara. Que as pessoas trabalham com engenharia, com direito, com medicina, odontologia, e tá, é no campo, é no escritório. Falei, pois é, tá aí um bom motivo de você dar aula de xadrez. Não tem ninguém, não? Não, então, vai lá e faz você. Pega aí um facãozinho, entra na floresta escura e vai fazendo trilha. Sabe para quê? Para você fazer luz para os outros que vierem atrás de você. Mariana, se você olhar hoje, né, comparado com o passado, né, hoje, se a gente falar que vai dar aula de xadrez, as pessoas, nossa, que beleza, que coisa maravilhosa. Tanto espaço, né, espaço em clube, espaço especialmente em escola, escola particular, né, quanto profissional de xadrez está em escola, em projetos, online mesmo. Quantos profissionais de xadrez estão fazendo muito sucesso aí com seus canais,
com seus treinamentos, quer dizer, um mercado maravilhoso. Mas lá atrás, eu lembro que quando eu arranjei uma namoradinha, e aí fui buscá-la, aí ela falou assim: entra aqui pra você conversar com o papai, já já nós vamos. Falei, vai perguntar o que que eu faço. E agora? Já já vai acabar esse namoro, esse senhor vai expulsar eu da casa dele. Aí eu falo, só então que eu sou professor, vai dar certo. Aí cheguei lá, conversa vai. Vem aí e fala assim, menino, o que que você faz da vida? Eu sou professor. E já tentei mudar o assunto. Aí ele, mas professor de quê? Falei, ai, Jesus, Maria José. Professor, falei bem baixinho assim, xadrez e tal. Aí, não sei se ele não escutava direito e tal. Minha filha adora inglês, inglês é bom, então você dá aula de inglês. E aí, não falei nem que sim, nem que não, e deixei o assunto. Era um trem tão diferente, é como se você chegasse na casa de alguém e perguntasse o que você trabalha, e você fala assim, eu dou aula de bolinha de gude. Era mais ou menos assim lá atrás, de tão diferente que era o processo. Bom, mas aí o Joel falou: olha, tem um clube maravilhoso aqui, o Ouro Verde Tênis Clube. Vamos tentar botar o xadrez lá. Então, Sebastião Lopes, que era um grande incentivador do xadrez aqui. Nós fomos lá, sentamos com o presidente do clube e tal. E ali foi a minha primeira oportunidade como professor. E o Joel, nós fizemos o livro, O Espírito da Abertura. Está na Amazon, está em vários outros locais que é possível comprar o livro impresso. Então foi o primeiro livro que eu fiz, de 32 entre livros impressos e também livros digitais. E nós, Mariana, nós gastamos quase 5 anos. Quase 5 anos. Foi difícil de sair esse livro. 30 capítulos e fazia, refazia, melhorava. E aí um dia, felizmente, saiu. Então começamos em 1999, terminamos em 2004, quando ele foi lançado. Que está no mercado hoje é uma terceira tiragem da segunda edição. Então, o Joel, infelizmente, é o saudoso Joel, ele já está jogando xadrez em outros lugares aí, universo afora, e deixou um legado extraordinário aqui para gente, para mim, para outros amigos do xadrez, legado filosófico, legado, né, de espiritualidade, da importância de ser uma pessoa boa, de passar conhecimento para frente. Eu lembro que surgiu a oportunidade de ter uma coluna no jornal. Pra você ter ideia, nós mantivemos uma coluna até chegar a pandemia. Foram 27 anos. 27 anos, uma coluna de jornal semanal. Toda semana tinha uma coluna de xadrez lá e tal. Quando teve a oportunidade de fazer essa coluna, o Joel falou: olha, sabe por que você precisa fazer? Porque a gente precisa espalhar coisa boa para o mundo. Se você não espalhar coisa boa para o mundo, alguém espalha coisa ruim. Então, aproveita esse espaço, fala de xadrez, fala de desenvolvimento humano, fala de tudo que o xadrez e o entorno dele, né? Porque o xadrez é algo muito plural, muito múltiplo. Tem a parte artística, tem também o viés esportivo, tem o científico, enfim, dá para falar de muita coisa. E o Joel, então, foi meu grande guru. E um pouco desse jeito de eu ver a vida como evolução, vem do Joel. E o primeiro livro, depois nós escrevemos um outro livro, também foi publicado, saiu em banca de jornal, tem ele impresso. Hoje ele só se encontra digital. Chama O Mundo do Xadrez. Esse livro saiu como Mestre de Xadrez, como nós fizemos ele. Aí a editora olhou, é uma editora de São Paulo. O outro livro foi uma editora do Rio de Janeiro. A editora olhou e falou assim: para a área de marketing, assim, os mestres do xadrez não vai funcionar, não. Nós vamos trocar isso aqui. Aí nós fizemos os mestres do xadrez. Quando nós olhamos o livro publicado, saiu como O Mundo do Xadrez. Ele mudou o título, né? Ficou diferente. Que aí é um livro mais para iniciação. Então foram esses dois livros que eu fiz com o meu grande amigo Joel, e acho que um pouquinho das coisas boas que eu tento fazer nesse mundo é inspirado nessa grande figura humana que
ajudou muita gente a encontrar seus bons caminhos aí no mundo. Ai, que legal, Gerson. Eu dei risada aqui de duas coisas que você falou. Coluna semanal de xadrez e também sobre banca de jornal. Tem Pois gente é. aqui ouvindo e assistindo que não sabe, não faz ideia do que seja, né? Tantas histórias que a gente conta aqui e muita gente, uma nova geração aí, não Só faz ideia digital, do que né? Só seja. digital, é. De fato, não foi só o xadrez que saiu do analógico para o digital. Os seres humanos também, né? Nós também. É isso. A sua geração e a minha, nós precisamos nos adaptar. E os que estão chegando aí, os novinhos, eles não fazem ideia de coisas que nós contamos por aqui. E isso é sensacional. Então, esse bloco nós falamos de legado, de deixar um nome na história, de deixar um nome dentro daquele domínio que você milita, que você trabalha. Ô, professor, eu conheço gente que trabalha lá na fazenda com a enxadinha dele e tal. Como é que ele vai deixar o nome na história? Mas vai deixar dentro do nicho, dentro da comunidade onde ele convive. Então, dá para ser uma pessoa muito boa, dá para fazer muita coisa dentro do universo que você convive. Afinal de contas, falar bom dia para alguém, boa tarde, boa noite, não custa nada. Tem gente que não consegue falar bom dia, boa tarde, boa noite para o vizinho. Então, tá um mundo difícil. E aí a ideia do xadrez, né? Essa ideia de ser uma família, as coisas associadas ao desenvolvimento humano é exatamente para mudar isso. Nós não podemos ficar fechados, não. Nós precisamos ter esse sentido comunitário, esse sentido de que todo mundo precisa se conectar também presencialmente e avançar, todos. Pode deixar a galera para trás, não. Tem que incentivar todo mundo aí de acordo com aquilo que ela vê que é evolução e o que ela pode no momento, né? Mas tem que, tem que incentivar, tem que tentar fazer diferente, fazer melhor. Próximo bloco, então, nós vamos falar de quê, Mariana? Gerson, eu tive uma ideia aqui. Dá Conta pra aí. gente fazer um bate-bola, hein? Um Mas isso é bate-bola bom. seria pro futebol. Como é que a gente vai chamar? Puxa, tem um monte. Vamos pensar? No próximo bloco a gente conta pro pessoal o que, que vai ser. Segredo então, hein? Vai ser um bate-bola de xadrez, mas vamos chamar de outra coisa. Já já voltamos. Tá bom. Here's my noble king, the guide on the board. Mas que coisa boa, você permaneceu conosco aqui até o último bloco. É muito bom tê-lo aqui e eu espero que agora, no nosso bloco novo, que o Gerson guardou o segredo e escondeu o nome do quadro, eu vou deixar para ele contar para você o que é. Você vai ver que sensacional o que eu criei e que saia justa que eu vou deixar Gerson Pérez agora. Ó, já vou avisar para a equipe lá da edição, o pessoal do marketing, para cortar um monte de coisa que a Mariana perguntar, viu? Não vale espetar o professor. É brincadeira, pode vir aí. Quando a gente tá já na segunda metade da vida, né? Que eu já passei da segunda metade, e aí você está disposto a falar o que você quiser sobre o que as pessoas quiserem, então tá tranquilo. Ó, papo de tabuleiro fica bom? Eu acho que Papo fica. de O que tabuleiro o fica pessoal de bom. casa acha? Olha aí. Se papo de tabuleiro não for legal, você vai deixar aí seu comentário. É que é o bate-bola, né? As outras áreas falam de bate-bola. E aí você vai deixar uma outra sugestão, que não papo de tabuleiro, e a gente vai
pensar, quem sabe muda aí para o próximo episódio. Mas por enquanto é papo de tabuleiro. Vamos lá? Vamos lá? Tá preparado? Boa, sempre. Eita! Quer beber uma aguinha? Não, não precisa não. O professor está sempre. Eu me preparei eu não me preparei a vida toda para esse momento, claro, né? Mas eu tenho me preparado a vida toda para as perguntas difíceis, porque os alunos vivem fazendo pergunta, né, capciosa ali, pergunta dura. Vamos lá. Papo hein? Sem rodeio. Qual é a sua abertura favorita? Eita, mas é. Não vou contar de jeito nenhum. Se eu contar para você, quando você jogar comigo, você vai ganhar de mim. Mas nem pensar num conto mesmo. Ó, eu gosto muito da Defesa Índia do Rei, explico. Vanessa, minha esposa, entra em namoro, noivado e casamento, 22 anos. Defesa Índia do Rei, 35 anos de comunhão, de uma felicidade enorme. Já me deu muitas alegrias, já ganhei muita partida. Então, Defesa Índia do Rei. Tá. Peça favorita no tabuleiro. Eita, mas que o cavalinho dá trabalho. Mais que o cavalinho incomoda. Um cavalinho mais uma dama. Na direção do rock. Todo mundo sabe que eu tenho a preferência pelo jogo tático combinatório. Todo mundo que convive comigo sabe disso. Lembrando que preferência de jogador, professor não tem preferência. O professor tem didática e o que precisar falar, ele fala. Mas cavalinho. Final que você mais gosta de jogar. Eu adoro os finais de torres e peões. Ô, professor, é terrível. É o final mais difícil, mais custoso, mas por isso mesmo. Eu estudei os finais de torres e peões. Claro que estudei mais tática, estudei mais abertura do que estratégia mais final, né? Porque o meu jogo ele é bastante ativo e tal, e eu domino mais abertura e tática do que exatamente estratégia final. Mas final de torres e peões eu estudei bastante. E quando cai no final de torres e peões, eu me seguro. Então, um final de torre é muito bom. E para lembrar que quem tá aí, o Instagram do Gerson Pérez, do mestre Gerson Pérez, tá com uma série agora sobre as peças. E essa semana foi a A torre. torre, muito Então, bem lembrado. É, coincidência boa por aí, hein? boa demais. Vamos lá. Clássico Blitz ou rápido? Ah, eu adoro o Blitz, mas eu sou ruim que dói no Blitz. Pra você ter ideia, nunca passei de 2.200 na feed de Blitz. Nunca passei. 2.247 publicado, porque tive mais, mas não publicado. Quando joguei outros torneios e quando saiu 247. Então, é o que vale. Do clássico, 2.248 do rápido. Então dá uma diferença boa. Se você olhar o gráfico lá, o meu rating maior nas três modalidades. Mas o que eu gosto mesmo, é divertido é o Blitz. Agora, onde o meu xadrez mais apareceu, onde eu mais criei, que eu estudei muito, então é o clássico, né? Agora, diversão mesmo é no Blitz. É animado. Já sei quem o Bento andou puxando aí. Oh. Ei, Bentinho, aí, é nóis. Prefere atacar ou defender, Gerson? Ah, mas que negócio de defender? Que bobagem é essa? Uma partida bem jogada, você não precisa defender, não. Você só ataca, o adversário não tem nem chance. Você vai lá e pisa nele com aquela bota de montanha, joga ele no chão e pisa muito nele. Gente, é brincadeira, né? Que o xadrez, hora você tá atacando, hora tá defendendo, hora tá fazendo jogada neutra. Mas, não tem coisa mais gostosa que atacar, né? Aham. Tô falando de jogador, hein, gente? Professor, do jeito que vier, do jeito que o aluno quiser, a aula, ele tem que matar a bola no peito, botar no chão e entregar redondinho. Então, o professor não tem preferência. O professor tem didática. Ele se adapta ao aluno e pronto. Estou dizendo jogador, né? Isso aí eu estou respondendo um pouco aí como jogador. O último bloco tem que ser descontraído e também a gente precisa revelar alguns segredos do professor, né? Eita! Tô lascado quando eu for jogar agora. Agora você tá. Que agora tem muita gente sabendo seu segredo. Pois é. O
partidas você joga por semana? Ainda sobra tempo? Pois é, tem as partidas do clube da cidade. Presencial, eu fujo daqui, dos treinamentos no sábado, e vou lá prestigiar o evento do clube nosso da cidade. Então, ali são 5 rodadas do presencial. Agora, do online, tem as partidas que eu gravo, videoaula. Então, eu tenho que jogar partidas para gravar essas videoaulas. Tem as partidas que eu jogo com os alunos. Então, quer dizer, é muito variada a quantidade de partidas, mas as 5 partidinhas da semana, eu tô lá, sempre prestigiando o clube até para ter essa. A gente fica muito nas telas, até para ter o contato humano, né? Precisa prestigiar o clube da cidade. Mariana, esse clube fica numa arena olímpica, uma parceria da associação do Clube de Xadrez São Sebastião do Paraíso com a prefeitura. São 300 metros quadrados de uma arena olímpica, é um andar inteiro só para xadrez, coisa mais linda do mundo. E aí, Belíssimo, né, Jefferson? lindo demais, um clube maravilhoso e todos nós aqui ajudamos o clube, todos nós, é como se fosse uma família que todo mundo que vai lá no clube não precisa pagar absolutamente nada, tem professor à disposição, tem torneios, então todos nós ajudamos o clube para que ele receba a nossa comunidade e faça jus ao papel a proposta dele de criação, né? É um clube para disseminar o xadrez e felizmente está fazendo isso muito bem há 34 anos. Que demais. Joga mais online ou presencial? Bah, aí presencial, acho que já tô até com saudade lá, é só aquelas partidinhas do clube, só online, professor Gerson, eu fiquei 20 anos no presencial, tudo que você imaginar de presencial eu fiz. Agora, 16 anos, sou online, sou só online. Mestre Gerson Pérez, agora vou botar no meio ali online. Mestre Gerson, né, online Pérez, alguma coisa assim, porque eu só fico online. Então, essas fugas aí para ir lá no clube é muito bacana porque eu vejo gente, eu vejo pessoas e tal. Então, isso é importante também, né? Online, sou só o cara do online, presencial. Já fui muito, já fui muito, mas agora só online. Qual a sua maior vitória até hoje? Aquela que até hoje ela faz seu coração transbordar. Esse menino que eu sou muito fã, que eu vou falar dele agora, eu vou ter que falar dessa partida, inclusive numa entrevista pro El Debs, nosso GM, nosso top GM, ele perguntou da partida da vida e tal, ele comentou essa partida. Esse menino que eu vou falar, eu tenho um orgulho muito grande dele, porque eu vi esse menino crescer aqui em Minas Gerais, desafiei ele muitas vezes. Não é o GM Evandro Barbosa que é daqui, não, hein, gente? Esse também é um menino que a gente tem muito carinho por ele e tal, tá transformando o xadrez não só do Brasil, né? O treinamento dele extrapola muito o nosso país. Mas estou falando do Molina, porque a partida é contra o Molina. Já foi campeão brasileiro, é pentacampeão estadual. E é aluninho, fui aluninho lá do Júlio Apertosa, da Casa do Xadrez, a Luciane Sepúlveda, né, sempre apoiou. Então, foi uma partida que eu estava tentando o meu tetracampeonato mineiro. 117 jogadores, nós tivemos só um mineiro maior de 118 jogadores, então esse é o segundo mais numeroso. E eu estava com 5 e 5 e o Molininha também com 5 em 5. E um precisava bater o outro, porque senão a gente não seria campeão. Ele estava brigando pelo primeiro título, já tem 5. E eu fui no pódio de campeonato mineiro absoluto 10 vezes. 4 títulos, 5 vice e um terceiro. E essa eu acho que eu joguei direitinho, sacrifiquei 2 peças, né? Aquela partida emocionante, vai ganhar, não vai e tal. E aí a partida da vida, então foi um negócio extraordinário. O Júlio Apertosa, inclusive, analisou essa partida. Foi uma partida que o pessoal brinca que é imortal de Minas. Então a minha imortal foi contra o Molina Varginha, Campeonato Mineiro, edição de 2004. Faz tempo, hein? Com sabor de pão de queijo.
com sabor de pão. E depois fui comemorar lá, pão de queijinho e tal, né? Na época eu ainda tomava Coca-Cola. Se fosse hoje, ia ser um pão de queijo com cappuccino. Hoje eu já tô na vibe do cappuccino. Dizem que é assim, né? Aos 20 anos e tal, são três os períodos, né? Aos 20 você fala assim, nossa, mas mudou uma vizinha bonita ali, que beleza e tal, né? Aos 40, e abriu um restaurante na cidade, que maravilha de restaurante. Eu já tô naquela fase dos 60, né? Mudou pra cá um médico, tem um médico maravilhoso e tal, cuida dos velhinhos, então eu tô nessa fase aí, né? Então, eu tô na fase do cappuccino, olhando os médicos já para cuidar de velhinho, é assim. É a vida. É Ciclo o ciclo normal da da vida. vida, né? No período que você tá É. montando e eu já tô no período de desmontar, né? Então já tá no período, né? Já tá na segunda parte. Então você tá montando, se estruturando, né? Montando no sentido de estudar, né? De buscar uma profissão e tal. E chega uma hora que você vai desacelerando. Dizem que vai desmontando as pecinhas, não sei se é verdade, né? Vamos ver aí ao longo dos anos o que que acontece. Já tomou um mate bobo, Gerson? Nossa Senhora! Eu tomei um mate uma simultânea uma vez no Colégio Objetivo aqui da minha cidade. Eu achei, eu levei um susto tão grande que eu quase levei um tombo. O cara falou mate, eu tava dando a simultânea. Pô, mas sabe, foi um mate de susto mesmo, assim. Falei, mas não é possível, mas como eu levei mate? Porque você fica com a mente distribuída, vários tabuleiros, e nós ele atacou, eu não vi, eu levei mate, eu levei mate. Esse foi terrível. Foi mate um susto, impressionante. Seu maior erro que você nunca esqueceu foi esse mate? Ou foi outro? Não, eu tive um erro. Tá bom, errar a gente erra toda hora, depende do grau, né? Mas um que eu me lembro muito em Brasília. Tava jogando. Eu gostava muito de jogar em Brasília. Fiz muitos amigos lá. Joguei 12 torneios em Brasília. 7 abertos do Brasil, 4 torneios fechados, que chamavam alguns jogadores destaques do Brasil e de fora do Brasil e jogava esse torneio fechado lá anual. Então, estive em 4, torneio com convidados, uma semifinal do Brasileiro. E aconteceu que num desses abertos do Brasil, a época era reloginho analógico ainda, pelo menos que eu estava usando, aí tem que passar uma hora depois para passar a segunda hora. E aí o torneio, rodada começava 2 da tarde, então em tese terminava ali às 6 horas da tarde. E aí eu tô com uma posição muito boa e tal, um jogador muito forte do outro lado, e eu tô vendo gente chegando e tal. Aí eu tô olhando assim, como é que eu vou arrematar esse negócio? Tá tão bom isso aqui. Aí eu olhei uma coisa, outra. Mas esse pessoal tá aqui, não sei por que que esse pessoal tá aqui. Sabe o que que eu vou fazer? Vou deixar esse reloginho. Certo? Vocês estão olhando aqui esse reloginho que vai passar uma vez. Vou deixar esse reloginho passar uma vez. Aí eles saem daqui. Eu fico tranquilo pensando. Mariana de Deus, eu caiu. O cara falou assim: Uai, caiu sua seta, professor. Eu falei assim: Como assim? Ainda tem mais uma hora. Aí ele ficou meio atordoado, assim. Aí o árbitro veio, bateu aqui nas costas. Ô, Jorge, que hora que você começou essa partida? Ele falou: 2 horas. E que hora você acha que é agora? Ué, olhei no relógio, é quase 6 horas. Então, quer dizer, eu gastei uma hora a mais achando. Olha o quanto eu estava absorvido na partida. Então, perdi uma partida de Aberto Brasil, uma partida muito boa, imaginando que né, eu tinha mais uma hora no relógio. Foi a coisa mais besta do mundo, né? E eu fiquei em sexto nesse campeonato ainda consegui fazer uma atuação boa, mas foi um trem desastroso. Esse foi feio. Feio demais. Posição boa. Não tem mais uma hora ainda. Aonde? Eu tinha gasto uma hora. Vamos lá agora. Ampassan. Genial confuso. En passant, ó, tem 3 coisas que eu só falo depois na iniciação: rock, promoção e en passant. En passant tem que, se possível, no segundo mês, terceiro mês, quarto mês, ou seja, vai jogando xadrez e um dia, quando surgir alguém, meu papai fez isso lá e tal comigo, meu amiguinho, eu vi na internet. Gente, en passant, a galera dá en passant depois de cavalo.
tenta dar ampassando com o peão na terceira, tudo quanto na quarta, tudo quanto é lugar que você imaginar e tudo quanto é peça. Quando a criança vê ampassando, ela acha que pode fazer de tudo. Vai dar ampassando até de rei. Então, ampassando é o trem mais confuso para a iniciação que o professor tem que lidar. Impressionante como ampassando. Então, à medida que vai acontecendo, eu paro a aula, quando fazia isso, fazia projeto escolar, eu agia assim. Não explicava en passant de início, deixava jogar e tal, com as regras básicas, depois eu ia introduzindo o rock, introduzia a promoção, por exemplo, a criança está jogando, professor, meu peão chegou do outro lado e falou, ele não pode voltar, e agora? Olha, agora nós vamos parar a aula e explicar que tem a tal da promoção. Aí eu introduzia, então, as 6 peças, seus movimentos, deixa jogar, deixa brincar. Porque, Mariana, por que você acha que futebol é tão popular? Eu tenho uma tese, facilidade. Ah, tem marketing, tem um monte de coisa e tal. Como é que você aprende futebol? Garotinho fala assim, você quer brincar com a gente? Bota seu chinelinho aqui, ó. Bota seus 2 chinelinhos aqui. O outro bota 2 chinelinhos de cá. Como é que é a regra desse negócio? Eu tenho essa pelota aqui, essa bola. Tá vendo aquele chinelinho? Se a gente passar de lá, é gol nosso. Se passar de cá, é gol do outro. Cada vez que entrar essa pelota aqui, é um pra cada. Beleza. E vai ganhar quem? Quem passar mais a bola ali. E vai brincar. Agora você vai jogar xadrez, esse aqui é o cavalinho, e ele pula, e o cavalinho, né, esse aqui é o rei, e está em xeque, então uma série de coisas. Então, uma das coisas que eu tento fazer na iniciação é fazer a coisa mais simples possível, para brincar. Começa a brincar. Depois você vai agregando as outras coisas. Então, en passant é terrível. Se eu pudesse, eu acabava com esse negócio de en passant. En passant dá muito trabalho esse en passant. A última partida que eu fui jogar com o Meta, ele fez isso. Falei, meu filho, para, todo céu, você Que história é essa? Ai, mãe, deixa de não saber jogar xadrez, não vou jogar com você mais não, você não sabe nem o que é ano passando. Dentro Aí dessa linha, tá certinho ele. Ó, não conhece o en passant, que absurdo. Não, ó, lá atrás, a gente alugava cartucho, videogame, alugava cartucho e tinha um de xadrez, 8 níveis. Você colocava o nível 1, ele entregava as peças todas. No nível 8, ele ficava, se alugava na sexta para entregar na segunda-feira ele fazia o primeiro lance. O trem demorava absurdo, que era muito lento o processo. Mas para atualizar o lance dele, o que acontecia? Sumia a tela e depois voltava a posição, porque a parte gráfica era muito atrasada. Mariana, quando voltava a tela com rock, que ninguém da rua conhecia, né? O pessoal brincava, o pessoal falava de xadrez, que oficialmente, eu comecei com o xadrez básico, mas assim, pessoas brincavam de dama, brincavam de xadrez, brincavam de outras coisas. Aí, quando voltava o rock, en passant, então, roubou! Esse bicho roubou. Como é que tava esse peão aqui? Roubou, né? Ainda apagou a tela. Para não ver, para não deixar vestígio, ainda apagou a tela. Olha aí. En passant é terrível. Magnus ou Fischer? Ah, Fischer. Nossa senhora. Fischer, ó, é o cara. 6-0 no Larsen. E antes já tinha mandado. Larsen chegou a ser terceiro do mundo. 6-0 no Taimanov, antes do Larsen. Petrosian era o cara da defesa, campeão mundial mais forte na defesa de todos os tempos. 6,5 a 2,5. As partidas com. Aí a final já com o Spassky, sequer terminou a quantidade de partidas, nem precisou. E a hora que ele entregou um bispo de início, na segunda não foi, já começou com -2. Fischer é aquela estrela maravilhosa que de brilho tão forte, ela se apaga muito rápido. E foi isso que aconteceu. Mas durante o período que brilhou intensamente. Foi o cara que eu mais estudei. Eu gosto mais do Tal. O Tal é o meu
campeão mundial preferido. Mas o cara que eu mais estudei foi Fischer. Relógio causa mais tensão ou emoção? Eu gosto da luta. Eu não fujo da luta, não. É emoção. É pra ele tá caindo, pra mim também tá caindo. É divertido. Tanto é que eu sou fã do Blitz. Então, o Blitz tem tensão, tem pressão, tem o que você quiser, mas é emocionante. Agora, foi muito mais. Agora, com acréscimo, a vida tá mais fácil. Mas lá atrás, tá caindo sua seta, você tá com a dama a mais, tem que dar mais. Você tem 10 segundos e aí? É pá, 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 pá. Nossa senhora, é terrível. É. E a última do dia, para a gente voltar semana que vem mais afiado nesse quadro. Opa! Xadrez é mais cabeça ou coração? Uai, tinha uma música assim, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, não tem um negócio assim? Eu acho que é tudo. É tudo, mas olha só. Xadrez é um conjunto, né? E se a gente for imaginar a questão de performance, as ideias vão chegar antes, né? A alta performance, a pessoa planeja muito, a pessoa para tomar um peãozinho, para fazer um movimento, quer dizer, ela ela é muito da preparação. Então, é mais mente, né? Coração assim vai ajudar uns, vai atrapalhar outros, né? Porque também uns ficam ali ansiosos, nervosos e tal. Coração dispara. Um pouco de emoção é importante, né? Adrenalina até certo ponto. Porque o que que acontece com a adrenalina? São estímulos que vão fazer a gente enfrentar ou fugir, né? Não é assim? Chega um tigre aqui, a adrenalina vai a mil, vai subir, porque é luta ou fuga. Eu, eu já, se fosse o Tico chegar aqui, eu já vou falar assim, ô Tigrinho, vamos jogar um xadrezinho aí, eu acho que vai ser lá em cima, porque já era, já era, né? Bom, mas é isso, é mente, né? É mente e a pessoa que tá mais preparada, mais cascuda, com o tempo sabe que a gente vai ficando mais cascudo. Tem aquela poeirinha boa dos anos, não é porque vai ficando sujinho, não, viu? É que tem aquela poeirinha boa dos anos, a água já passou mais debaixo da ponte, nós comemos mais saquinho de sal, então vai ficando mais cascudo e aí pode vir pressão que você tá ali tranquilo. É isso. Acho que foi sensacional o nosso quadro Papo de Tabuleiro. Papo de tabuleiro temporário, quem sabe vai mudar, né? Muito bom. Nesse de hoje, Papo de Tabuleiro. Depois a gente faz uma enquete, a gente vai pegando as opiniões e a gente aceita, né, Gerson? A opinião do público. E é essa a ideia. Esse podcast, nós fizemos aí o primeiro, né? Agora o pessoal vai assistir, vai dizer o que gostou, o que não gostou, o que que pode ser colocado, o que que pode ser retirado, porque hoje foi mais a apresentação. E a ideia é isso, a gente está aberto para exatamente levar até você o necessário, aquilo que é importante para o seu desenvolvimento. Então, esse podcast, ele vai ser feito por você. Nós temos as nossas pautas, claro que nós temos o nosso roteiro, mas isso tudo pode ser adequado, isso tudo pode ser gerenciado, pode ser alterado e incluir propostas, né, interessantes que cheguem aí por parte dos nossos amigos enxadristas. Sim. E eu quero te relembrar quem está em casa, quem está aqui no carro assistindo. Não se esqueça de que essa semana eu consegui um super desconto para você. De 15%. Ao final, o Gerson vai deixar aqui embaixo o cupom, tá bom? De desconto lá na Hotmart. E ele quis me matar. Mas eu consegui 1 hora de mentoria sua
com ele aqui. Então, aproveita, corre, aproveita. Antes que ele fala que eu tô ficando maluca, que eu tô deixando ele maluco, e a Vanessa e a Lelê fiquem bravos comigo também. Então, Ó, você não, gente, você não tem que preocupar comigo, não. Você tem que preocupar com os meus alunos. Eles vão soltar os cachorros em cima de você. Meu horário, meu horário. Você pegou meu horário. Você pegou meu horário para fazer a mentoria lá do Métodos 6 Pilares e tal, do combo. Mas vai dar certo. Pode fazer a compra que mas você eu vai não tô ter. fazendo nada da meia-noite às 2 Ah, da manhã, gente. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Imagina para que a pessoa vai dormir de madrugada, né? Madrugada é que a gente rende mais, madrugada, né, tem menos interrupção e tal. Ah, pois é, ué, Uhum. pode fazer a mentoria esse horário, né? Pois é. Brincadeira, gente, vai ter Mutirão. no seu horário, mutirão, no seu horário certinho, você vai agendar e pronto. Fechamos? Fechamos o primeiro? Ei! Mas ensaiamos, não ensaiamos aqui, né? Mas ensaiamos muito para poder fazer. Teve que unir toda a parte tecnológica, né? Porque Mariana tá lá em São Paulo, eu tô aqui em Minas, e aí, né, parte online tem muito ajuste para ser feito, e felizmente então nós conseguimos gravar e tá redondinho, então, encerrando este primeiro episódio que a gente falou de treinar com método. Sim, E não é qualquer método, vem com a gente, não é? dos 6 pilares. Vamos em frente, Sim. rumo ao topo, com o método dos 6 pilares. King, my noble king, the guide on the board. From light and dark squares, he bravely moves forward. Queen, my strong and fearless queen, with her move she makes the opponent keen. In chess, you are the powerful bond of the scene. The rooks in the corner, knights ready to leap. Bishops on the diagonals, pawns pushing deep. 6 pieces on the board, striving for glory. In the game of chess, we write our story with all our might to reach victory. Whoa, whoa. Each move a choice, each motion a poem. On the 64 squares, the battle unfolds like a gem. Checkmate is the goal, the king under attack. To fall with skill and patience, the winner will stand tall. In chess, the intellect shines above all. As long as there's a board, someone to defy, the love for chess will never die. It's a divine game of courage and grace. In chess, we find our greatness and place, an eternal tribute to this noble embrace. As long as there's a board, someone to defy, the love for chess will never die. It's a divine game of courage and grace. In chess, we find our greatness and place, an eternal tribute to this noble embrace.